Amém. Graça e paz, gente. Você está feliz com Jesus? Que tal você profetizar uma palavra de vida, de bênção para quem está do seu lado? Vai lá, dá uma olhadinha para alguém. Fala, profetiza, vai ser uma palavra poderosa para você, vai ser um norte para essa semana. Que o Senhor te abençoe, te prospere, te favoreça. Em nome de Jesus, toda a sorte e bênção esteja sobre a sua vida e a sua casa. Amém, gente? Quantos creem que o Senhor tem uma palavra para o teu coração hoje? Amém. Muito bom. Queridos, nós estamos no mês de janeiro, caminhando sobre esta palavra profética, que o Senhor nos deu como igreja, fazendo o nosso melhor. Glória a Deus. Estou feliz com irmãos que já estão de volta aí das férias. Um povo que desfrutou bastante. Viu o irmão lá atrás que voltou assim, bem fofinho, Ele voltou bem fofinho das férias, Férias é uma benção, gente? A gente come um pouquinho a mais, mas bom, a gente merece também, E só para lembrar, no primeiro domingo do ano, nós falamos sobre começar este ano com aquilo que você tem. Começar com o que você tem. E nós vimos um personagem, só para a gente lembrar rapidamente, alguns irmãos que ainda não ouviram, mas Moisés recebe uma missão da parte de Deus, e ele é incumbido de libertar o povo de Israel do Egito, e Deus dá essa missão, mas ele fica com dúvidas no seu coração, se o que Deus tinha para ele, realmente essa missão iria acontecer, se as pessoas o respeitariam, se Deus se moveria através dele, se realmente aconteceria assim, e o Senhor então pergunta para Moisés, Moisés, o que você tem na sua mão? E é interessante que aquilo que ele tinha, aquilo que ele carregava, já era algo que carregava e estava com ele há muitos anos. Foi exatamente o que Deus usou para manifestar o poder dele através de Moisés. E é importante a gente entender isso, porque nós aprendemos uma grande lição naquela palavra, que já está em você tudo o que você precisa para dar certo. Fala aí para o seu irmão, já está em você tudo o que você precisa para dar certo. Amém? Então, a sua meta, querido, primária em 2024, é descobrir o que é isso que Deus colocou sobre a sua vida e fazer o seu melhor com isso, em nome de Jesus. E na última mensagem que eu ministrei, nós vimos que, apesar de nós sabermos que existe algo em nossa mão que Deus colocou, apesar de nós sabermos que é uma missão dada por Deus, nós temos uma tendência de achar que aquilo que está na nossa mão é pouco, de achar que aquilo que Deus nos deu não é suficiente, e por isso muitas vezes nós não damos o passo de começar, não damos o passo de iniciar as coisas, e nós somos naquela palavra desafiados a usar o pouco que temos, a usar aquilo que Deus nos deu. Fomos desafiados a começar pequeno, em nome de Jesus, fomos desafiados a fazer o nosso melhor com aquilo que está nas nossas mãos e deixar os resultados disso com Deus. Vamos fazer a nossa parte e os resultados ficarão com o Senhor. Então, em nome de Jesus, para de olhar para aquilo que você não tem. Para de olhar para aquilo que você não tem. Deus não vai trabalhar com aquilo que está faltando, irmãos. Deus vai trabalhar com aquilo que Ele já te deu. Você pode dizer um amém por isso? Ministra isso para uma pessoa. Deus não vai trabalhar com o que está faltando. Fala aí para o seu irmão. Deus trabalha com aquilo que Ele já te deu. Irmãos, Deus trabalha com um pouquinho, com aquilo que Ele já te deu. Deus trabalhou com um pouquinho azeite da viúva, Deus trabalhou com os 5 pães e 2 peixinhos do menino lá, quando Jesus multiplicou os pães. Então Deus sempre trabalha com aquilo que você já tem na mão, e não com aquilo que está faltando. Muita gente fica preocupada com aquilo que ainda não tem. Deus está interessado naquilo que você já tem. Amém? Então, talvez você fale assim, pastor, mas você não sabe a minha vida, está faltando recurso, está faltando visão, está faltando meta, está faltando ânimo, está faltando até coragem. Para de olhar para o que falta, em nome de Jesus, porque o lugar para onde Deus está te levando, pode ter certeza, que Ele já tem tudo providenciado no tempo certo para a glória de Deus. Quantos creem que Deus já providenciou tudo? Você pode dar um aplauso ao Senhor então? Obrigado, Jesus. Amados, eu creio, o Espírito Santo está aqui nessa casa hoje à noite. Você que está em casa acompanhando a gente, receba essa palavra, você que está aqui, abre o seu coração, porque é tudo que você precisa para que o teu futuro dê certo. Entenda isso. Não está, querido, na igreja X, na igreja Y, tudo que você precisa
para que a tua vida, o teu futuro dê certo, não está no ministério A ou no ministério Z. Tudo que você precisa para fazer o seu melhor, como eu disse, já está dentro de você e eu quero martelar isso. Então, o problema, preste atenção, estou só introduzindo, o problema não é o que acontece à sua volta. O problema não são as circunstâncias até pelas quais você veio orar aqui hoje à noite pedindo uma intervenção de Deus. O problema é justamente aquilo que você permitiu que acontecesse dentro de você com aquela circunstância. O que você permitiu que acontecesse dentro de você? Então, o problema não foi o prejuízo que você teve. O problema, às vezes, também não foi o golpe que você levou, não foi a oportunidade que não deu certo, o problema não foi a porta que fechou, ou o sucesso que não veio, ou a bênção que foi retardada, talvez, aos seus olhos. O problema é que talvez você perdeu a visão de quem é Deus para a tua vida, quem é Deus na tua vida. E talvez você buscou mais Deus nas coisas externas do que buscou o Senhor, ou do que buscou ouvir a voz real de Deus que habita dentro de você. E eu preciso dar essa palavra para você, porque talvez alguns de nós nos movemos. Quem aqui já recebeu uma palavra profética? Aquela que o profeta chegou, te deu uma palavra? Muita gente. Aí você chega e recebe uma palavra profética, e talvez você diga, pastor, eu recebi uma palavra profética da parte de Deus, glória a Deus, e eu estou perseguindo esta palavra, pastor, estou caminhando sobre esta palavra, mas eu queria que você tomasse um cuidado com isso. Nós, queridos, podemos e devemos crer nos profetas, amém? Podemos e devemos. A Bíblia diz que nós vamos ter um caminho próspero, se nós assim fizermos. Nessa casa aqui, nós acreditamos muito na unção que Deus deposita sobre pessoas. Nós acreditamos na unção que Deus deposita, mas a voz de homem nenhum, por mais importante que possa ser, pode ser maior que a voz de Deus na sua vida. Jamais pode ser assim. Se Deus usou uma pessoa para te falar algo, o que Deus falou, a Bíblia vai respaldar na tua vida e na tua casa, em nome de Jesus. Aquilo que o profeta disse a você, a Bíblia vai confirmar, e Deus, pode ter certeza de uma coisa, Deus não vai falar uma vez só, Deus se manifestará por várias e várias vezes, confirmando e testificando a vontade dEle para a tua vida. Você pode dizer um amém? Então, eu não estou dizendo para você duvidar ou desistir de uma profecia, mas estou dizendo para você crer naquilo que Deus te falou até o final de verdade. Acredite até o fim, em nome de Jesus, porque Ele sempre vai testificar a vontade dEle para a tua vida. Então é por isso que a questão não é apenas começarmos com aquilo que nós temos, mas a questão é permanecer nisso até o estágio que Deus planejou para nós. E é por isso que eu quero conversar com você hoje sobre esse tema. Permaneça naquilo que você começou a fazer. Fala isso para alguém, permanece naquilo que você já começou, vai lá. Permanece naquilo que você começou. E aqui começa a nossa palavra de hoje, em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 6, versos de 1 em diante. Segundo livro dos Reis, pode abrir a sua Bíblia aí comigo, o capítulo 6, nós vamos ler os versos de 1 a 7, uma história bem conhecida por todos nós, mas eu creio que Deus tem uma aplicação, favorável para nós hoje à noite. Amém? 2 Reis 6, de 1 a 7. E diz assim a Escritura: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu: vão. Mas um deles disse: tenha a bondade de ir com esses seus servos. E Eliseu disse: ok, eu irei. E foi com eles. E quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. E aconteceu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou: ai, meu senhor, o machado era emprestado. E o homem de Deus perguntou: onde caiu? E ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou-o na água, naquele lugar, e fez o ferro flutuar. Então disse: pegue. E o homem estendeu a mão e o pegou. Coloca a mão sobre o seu coração um pouquinho. Pede para o Senhor te abençoar com esta palavra. Senhor, abençoa a nossa vida com esta palavra, com essa direção que o Senhor tem. Obrigado pelo teu povo, por todos os que estão aqui. Que o Senhor nos batize com espírito de revelação, de graça, de entendimento. Pai, que a porção
falado hoje à noite possa entrar de acordo com o tamanho da necessidade de cada pessoa, de cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, é uma palavra mais breve hoje à noite, porque eu quero orar mais com você no final hoje. Mas o grande profeta Eliseu, podemos dizer assim que ele era o grande reitor de uma escola de profetas, uma universidade profética. É a escola de profetas na época, né? Os filhos dos profetas mandavam, né, seus filhos, os profetas mandavam seus filhos para lá para estudar, na escola de profetas, aprender o ofício profético. E esses alunos dessa escola, dirigida por Eliseu, o grande profeta da época, esses alunos perceberam a necessidade de construir algo maior do que aquilo que eles tinham. E eles fizeram uma proposta, então, para o seu mestre, para o seu professor, para o Eliseu. Senhor, o lugar que a gente está aqui é muito pequeno, vamos ampliar? Vamos melhorar isso aqui? Vamos fazer o nosso melhor para essa casa? Né? Vamos cada um de nós pegar o nosso machado, vamos lá para a beira do Jordão, vamos cada um cortar uma viga lá, vamos tirar uma viga, vamos trazer para cá, vamos expandir, vamos cortar essa madeira. E o profeta achou muito legal a ideia e foi inclusive convencido a ir com eles até lá. E é um fato corriqueiro, queridos, interessante, mas olha como Deus é. E essa atitude dos alunos da escola de profeta deixa claro uma coisa para nós, que eu queria que você entendesse. Como é o perfil daqueles que recebem provisões repentinas da parte de Deus. E esses alunos aqui também são essas pessoas, têm esse perfil. Se você não esteve aqui na terça profética, dessa semana, querido, que passou, não falte na próxima. E por que eu estou te falando isso? A pastora Cibele está nos ministrando em uma série de palavras sobre provisões repentinas. Aquelas coisas que você não plantou, que você não semeou, mas Deus repentinamente resolveu te dar. Olha que maravilha. Quem quer uma coisa dessa na sua vida, hein, meu irmão? Você quer? Você quer uma provisão repentina na sua vida? Então, te encorajo a vir. E ela esteve ministrando para a gente na semana os 4 elementos que geralmente liberam as provisões repentinas de Deus para nós. E a gente vê nesses personagens aqui essas qualidades. 4 elementos que geralmente liberam as provisões e os milagres repentinos. Quem lembra? Necessidades, obediência, iniciativa e fé. Ou você tem uma necessidade, ou obedece a uma instrução, ou toma uma iniciativa, ou vai cheio de fé. E por que eu estou citando essas coisas? Porque o texto vai mostrar para nós uma provisão repentina, que daqui a pouquinho a gente vai ver Deus tomando uma provisão repentina aqui para um dos alunos. E os alunos estavam lá na margem do Rio Jordão, cada um começou a trabalhar com o que tinha na mão, e eles começaram animados. Você começou 2024 animado? Né? Eles começaram animados, eles começaram fazendo o melhor deles, eles começaram cheios de fé, usando o pouco que tinham. Não tinha motosserra, só tinha o machado mesmo, não tinha plaina, só tinha o machado mesmo, e quem é do mato aí sabe como é que é tirar uma viga de uma árvore, né? O negócio é sério, não é verdade? Dá um trabalho danado. Né? E eles estavam lá, usando o pouco que tinham, fazendo o melhor, começando com o que tinham, quando de repente, você viu aí no texto, a ferramenta de um deles, o machado desencabou e caiu lá no rio. Meu Deus, né? E com certeza, gente, o cara que estava cortando, não sei quem aqui já trabalhou e a ferramenta saiu do cabo, né? Mas geralmente você está trabalhando com vontade, né? Porque aí quando sai o negócio vai longe, não é verdade? Imagine que ele estava desse jeito, dando o seu melhor. Ele devia estar empregando toda a força dele para cortar aquele tronco ali, quando o machado desencaba e cai lá no meio do Rio Jordão. E isso já começa a ensinar algumas lições para nós. Porque quantos de nós já começamos muito bem o início de ano? Quantos de nós começamos muito bem uma meta? Quantos de nós começamos muito bem algo que nós queríamos empreender ou fazer, mas situações começaram a nos surpreender logo em seguida que nós decidimos a fazer? É assim ou não é? Decidiu fazer algo, parece que foi só decidir, a coisa bagunçou. Parece que foi só decidir fazer, o inferno se levantou contra você. Parece que foi só decidir começar a fazer o melhor em 2024, que o inimigo já começou a mostrar a unha lá na tua casa, na tua empresa. E é interessante que às vezes essas coisas que acontecem de repente com a gente, nos desestruturam, e não só nos desestruturam, mas como desanimam a gente por completo. E 2024 já tem gente desanimada.
Você está acabando o mês de janeiro e já está desanimado porque tem uns trem que aparentemente não estão dando certo. E é interessante porque às vezes a gente olha para várias áreas da vida e assim, é aquele casamento que ia tão bem, mas desandou de repente. Aconteceu um negócio, desandou. A vida financeira estava controlada, mas daí veio um golpe. Você levou um prejuízo que não estava esperando. De repente, foi uma traição foi descoberta. Um acordo que estava feito de uma forma talvez até informal e de repente mudou o acordo no meio do caminho. Alguém faltou com a palavra e você ficou numa situação difícil. Algo que talvez começou tão bem na sua vida há um tempo atrás, mas agora parece que no começo de ano está perdendo sentido. Não faz sentido para você e o desânimo já veio. Talvez você está nesse início de ano já com emoções erradas, instaladas em você. E parece que foi só começar a querer fazer o meu melhor, que as coisas começaram a dar errado. Parece que, e alguns já estão até sentindo um gostinho de fracasso. E aí fica uma pergunta, como é que eu encontro às vezes o rumo das coisas de novo? Como que eu posso reacender uma chama que já está quase apagada? Como que eu posso ressignificar algumas coisas que aparentemente já estão perdidas, como o machado que se perdeu aqui? Como encontrar o rumo disso de novo? E o Espírito Santo está aqui hoje, igreja, para falar para você, começar com o que você tem é apenas o início do processo. Começar as coisas realmente é um desencadear, e eu quero insistir, comece como der, mas comece, para valer, querido. Esse jovem do texto, ele começou não só com o que tinha, começou com o que não tinha. E eu não estou falando sem pegar dinheiro emprestado não, tá? Mas ele não tinha machado para começar. Ele pegou o machado emprestado, mas ele não quis ficar de fora daquilo que todo mundo ia fazer. Não fique de fora daquilo que Deus quer fazer na tua vida, na vida dessa casa, na vida da igreja. Sabe, irmão, então, ele emprestou para começar. Então, o que eu quero te encorajar de novo, comece mesmo que seja cheio de debilidades. Comece mesmo que seja com a tua fraqueza. Só que você tem a fraqueza, apresenta a fraqueza. Talvez a sua falta de força, de ânimo, de visão. Mas comece em nome de Jesus. Agora, o mais importante disso, como eu falei, não é apenas começar. Não apenas comece, mas o grande negócio aqui hoje à noite é continue para a glória de Deus. Continue. Como assim, pastor? Continue mesmo que as coisas derem errado. Ei, continue mesmo que as coisas saiam do controle. Continue, mesmo que você perca a princípio nesse início de ano. Continue, mesmo que existam danos no meio do caminho que te façam repensar o caminho que você pegou para entrar e para fazer o seu melhor. Continue em nome de Jesus, persevere. O Espírito Santo está falando para a gente aqui, você já começou, então não volta atrás, continua, persevera. É da natureza daquele que tem Cristo na vida ser perseverante. É da natureza daquele que tem Cristo não largar a mão do arado. Tem alguém aqui que tem Cristo na vida? Tem alguém aqui? É da natureza daquele que tem Jesus não olhar para trás, mas continuar, querido. Essa é a natureza daquele que tem Cristo. É da natureza daquele que tem Jesus não pular do barco enquanto a gente precisa pegar o remo e remar. Não é para pular do barco. Persevera em nome de Jesus. E eu falo mais, ainda que o teu machado, que aquilo que você usou para começar, já saiu do cabo, já se perdeu e caiu lá no meio do rio, continue. O Senhor está falando com gente aqui, ainda que coisas se desconectem no meio do processo, continue olhando para o Senhor, continue olhando para aquele que te comissionou, querido. E o Senhor está trazendo esse alerta para nós, porque Ele está dizendo algo, continue até concluir o que Deus te deu para fazer. Fala aí para o seu irmão, comece, permaneça e conclua. Fala mais forte, permaneça e conclua, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus em Filipenses 1, o verso 6, a palavra diz algo forte para nós, Filipenses 1, 6, leia junto comigo, estou certo, está fraco, eu estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês
há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus. Aquele que começou a boa obra vai completar na tua vida, vai completar na tua casa, vai completar na tua empresa, vai completar nas tuas emoções, na tua saúde, em nome de Jesus. A igreja, existe uma certeza de que aquele que começou 2024 na tua vida foi Cristo Jesus, e Ele vai permanecer ao nosso lado durante toda a jornada. Tem alguém que crê, diz amém. Nos desafios Deus estará lá, nos desânimos e fraquezas Ele estará lá. Nada do que pode acontecer no meio do caminho em 2024 vai fugir ao controle de Deus, queridos. O mesmo Deus que estava no início com você, é o mesmo Deus que está no meio, e é o mesmo Deus que vai te levar até o final. Então persevera, continua, decida começar, decida perseverar e continuar a qualquer custo. Mas não só comece e persevere, conclua, olhe naquilo que o Senhor vai fazer na tua vida ainda esse ano, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar, em nome de Jesus. Você crê que o Senhor vai completar na sua vida? Então aplauda Ele, se manifeste, em nome de Jesus. Fala para alguém, você começa. Fala para outro, você permanece. Mas é Ele quem completa na tua vida. Deus vai completar na tua vida em nome de Jesus. Querido, talvez teu machado nesse começo de ano está lá já no fundo do rio em alguma área. Tua força, as tuas habilidades, os teus recursos, as tuas emoções, o teu ânimo, tua visão, talvez já está lá no fundo do rio. Talvez já está perdido para você. Mas, e é interessante, porque lá onde isso está, lá onde isso se encontra, isso não pode produzir nada. E o Senhor está falando comigo, com você hoje à noite, que hoje Deus quer tornar gente aqui produtiva novamente. Deus quer te tornar produtivo de novo, realizador de novo. Deus vai fazer projetos andarem novamente aqui hoje à noite, gente. Deus vai fazer isso com a tua vida. Deus vai ampliar a visão de pessoas aqui novamente. Deus vai dar ideias criativas aqui de novo. Deus vai ressuscitações aqui de novo. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E por que a gente chega a situações improdutivas? Por que a gente fica desse jeito? Por que a gente chega a estações de estagnação? Por que a gente não consegue ter fé para romper, ter força para obedecer? Por que a gente não consegue discernir o que está faltando? Por que parece que às vezes a gente está meio perdido em meio a tudo, gente? As coisas estão acontecendo para os outros, mas para mim não acontece. Parece que 1000 caem ao meu lado e 10.000 à minha direita e só eu sou atingido, mas ninguém. É assim, não é? Parece que tudo acontece só comigo. E sabe, querido, às vezes a questão do fato do machado, das nossas habilidades, ou da força, ou dos recursos, ou das emoções, estar lá no fundo do rio e não nas nossas mãos, isso nos faz ficar perdidos. Quando a gente não vê resultados que a gente gostaria, a gente começa às vezes a ficar improdutivo, frio, desanimado. E estar assim, se sentir assim, tem um problema sério. Porque essas coisas geram verdades determinantes dentro da gente. Como assim, pastor? Existem verdades que começam a funcionar aqui, ó, como verdadeiras âncoras internas, que não te deixam andar, que não te deixam produzir, que não te deixam romper. São aquelas famosas crenças até limitadoras, que extinguem totalmente a nossa fé, nos limitam no caminhar. E o que essas leis internas às vezes dizem para nós de acordo com esse texto? É interessante que eu estava até estudando as leis da física essa semana por causa disso aqui. Porque o aluno estava ali na escola de profeta e o machado cai lá e ele fala, e agora? E talvez ele olhando lá para o machado dele, porque primeiro não dava nem para ver o machado, porque as águas do Jordão são turvas, são escuras, não dá para ver. O fundo do Jordão tem um certo lodo, então quando um ferro cai ali, querido, dá um abraço, você não vai conseguir encontrar. E é complicado, e se o machado está lá no fundo do rio, tem uma lei muito clara que vai dizer, o machado não vai sair de lá, ele vai ficar lá. Se a gravidade jogou ele lá, ele vai ficar lá, é assim ou não é? Vai ficar. O ferro sai boiando da água, gente. Não sai. Se o ferro caiu lá, vai ficar.
E aí tem uma outra coisa, às vezes, por se a situação está desse jeito, não tem nada que eu possa fazer para mudar isso. É a lei da inércia. Se não tiver outra lei agindo naquilo ali, esquece, vai ter que ficar lá. Está condenado, vai ficar uma lei, está lá, não tem o que fazer. Esse machado que está lá não vai subir de jeito nenhum, porque o machado é mais denso do que a água. Então vem a outra lei da densidade que fala, vai ficar aí mesmo. E a lógica vai pegando na tua cabeça, se a gravidade falou que vai ficar, vai ficar. Se a inércia falou que é assim, é assim. Se a densidade falou que é assim, é assim. Tem algum professor de física aí, acho que eu não estou falando besteira não, acho que é isso aí mesmo. Né? E sabe o que acontece, querido? E aí, sabe o que o diabo está dizendo para muita gente nesse início de ano? Que aquilo que já saiu dos trilhos um dia já era, não vai acontecer mais nada. Sabe que o diabo está dizendo? Que aquilo que você perdeu vai ficar perdido. Que aquela fé que você perdeu vai ficar perdida. Que aquela oportunidade que você creu não aconteceu, se perdeu de vez. Que aquilo que foi para o fundo não vai mais subir. É o que o diabo está falando para muitos nesse início de ano. Tem emoções negativas que estão te falando que vai descer, que vai permanecer lá e que não vai mais reagir. Que vai ficar assim, que as coisas não vão mudar e não tem possibilidade alguma de acontecer algo diferente. Tem pessoas que pensam que o diabo acusa assim, se você pecou, sabe o que vai acontecer? Você vai descer e vai ficar mais e mais nesse estado, e melhorar, pode esquecer, o quadro não vai mudar. Sabe, queridos? E aí talvez a vida está dizendo para alguns aqui, que por causa das coisas que você fez, dos caminhos que você pegou, das escolhas que você teve, talvez você só vai descer, e os seus resultados serão cada vez piores, e nada mais vai subir, vai ficar detonado na sua vida. E são momentos assim, que permanecer em Cristo fazem toda a diferença. Sabe por quê, queridos? Porque são momentos assim, que aquele que tem Cristo, só aquele que tem Cristo, ainda que o problema seja terrível, ele encontra uma saída. Aquele que tem Cristo, são momentos assim, que aquele que não tem força nenhuma, mas ele tem Cristo, ele encontra força para sair, seja do buraco que for, porque ele tem Cristo que o fortalece. E no texto que nós lemos, lá no versículo 6, olha, segundo Reis, lá no versículo 6 do texto inicial, a Bíblia diz assim que o homem de Deus perguntou, ei amigo, você que está cheio de convicção errada já, você que a vida já disse que não vai, a gravidade já disse que não tem jeito, a densidade também não, a inércia falou para você abandonar, esquece, vai ter que pagar o machado, se lascou, já era. Olha, o homem de Deus perguntou, onde é que caiu o machado? E ele mostrou o lugar. Então Eliseu fez o quê? O que ele fez, gente? Cortou um galho. Jogou o galho na água, naquele lugar ali. E o ferro flutuou. Esquisito ou não? Não, fala sério, mas esquisito não é? Você só está acreditando porque está na Bíblia. É ou não é? Porque, Vou até chamar os músicos para dar um suspense agora. Pode chamar os músicos. Verdade. Redobra sua atenção aqui. O homem de Deus olha para aquela situação ali, vê o desespero do rapaz, que fala, meu senhor, era emprestado. E, gente, não estava ferramenta a ferro naquela época, não era barata, não. Mas presta atenção, o homem de Deus olha para aquela situação e faz algo totalmente sem sentido. Corta um galho, penso eu que de repente está da mesma árvore que o cara estava querendo cortar, corta um galho, joga na água, e ao fazer isso, a provisão repentina acontece. Uma provisão repentina acontece. Uma ação inesperada, uma ação no meio do evento comum que estava acontecendo, no teu dia a dia, na hora que você nem imagina, do jeito que você nem imagina, aquilo que estava totalmente perdido, de repente, tem uma provisão repentina do céu. O Espírito Santo está dizendo aqui, vai ter provisão repentina do céu na tua vida, vai ter provisão repentina, você está numa estação de provisões sobrenaturais de Deus, querido. Você está pensando com que força que eu vou, com que habilidade que eu vou, como é que eu começo, como é que eu desenvolvo, e o Senhor está falando, vai ter provisões repentinas nesse lugar. A lei que dizia, agora aconteceu com o machado? O que aconteceu com o machado, gente? Flutuou,
Meu Deus do céu. A lei que dizia que só desce. A lei da gravidade que dizia assim, o negócio puxa, é para baixo mesmo. Foi anulada por outra lei. A lei que dizia que devia permanecer onde estava, que é a lei da inércia, foi anulada por uma outra força maior do que ela, que trouxe aquele ferro para cima. Ah, querido, por quê? Por que essas coisas estão acontecendo? Porque aquele que permanece em Deus não é abençoado apenas pelo que é natural, mas ele é abençoado pelo sobrenatural que vem de Deus. Você não é apenas natural, não são só bênçãos naturais que virão em 2024 sobre você. Você crendo ou não, bênçãos sobrenaturais atingirão a sua vida em algum estágio da jornada. E o que precisa para eu fazer, pastor? Que as provisões repentinas me alcancem. Apenas comece com aquilo que você tem e permaneça naquilo que você começou a fazer. Permaneça. Eliseu jogou no rio um pedaço de madeira, gente. Ele jogou um pedaço de madeira. Talvez da mesma madeira do cabo do machado, de repente. Não sei. E o sobrenatural anulou aquilo que era natural. Meu Deus, o inacreditável aconteceu diante dos olhos de todos aqueles alunos, para que eles vissem um machado flutuar. Nunca ninguém tinha visto um negócio desse, nem você viu e nem eu. Um machado flutuando e eles viram. O inacreditável aconteceu para todos verem. E eu fiquei perguntando, Deus, o que isso tem a ver? Por que essa história está escrita aí? Por que o Senhor deixou registrado que o profeta jogou um galho e um machado sobe? Que milagre esquisito. E aí vem o Espírito Santo e ministra. É porque lá na cruz do Calvário, lá no madeiro da cruz, o inacreditável também aconteceu sobre toda a humanidade. Lá no madeiro, toda a maldição foi anulada. Lá no madeiro, todo o pecado, todo o poder do pecado e da morte foram desfeitos. Aleluia! A força que te puxava para baixo não pode mais atuar sobre você. Aquilo que te prendia no fundo das circunstâncias não podem mais te prender, porque não há mais condenação para todo aquele que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tem alguém aqui que está em Cristo Jesus? Tem alguém aqui que está em Cristo Jesus? O que eu estou te dizendo é que quando Cristo toca a nossa vida, tudo aquilo que dizia que não era possível é anulado. As leis que diziam não é possível, isso aqui não dá, são totalmente desfeitas. Quando Cristo toca a minha vida, quando Cristo toca a tua vida, quando Cristo toca a nossa causa, nada mais vai permanecer como estava. Então persevere e permaneça até ver Deus concluir aquilo que Ele te chamou a fazer. Oh meu Deus, é por isso, gente, que o segredo não é apenas começar, mas o segredo é permanecer. O segredo não é só começar com uma boa iniciativa no início de ano. O segredo não é só ter metas ousadas. O segredo não é só ter sonhos que são grandiosos. Não, o segredo é continuar. O segredo é perseverar. Por quê? Porque o Senhor está com seus filhos em todo o tempo. Então não é se você está animado ou não, não é se você está sentindo força ou não, não é se você está vendo a coisa progredir ou não, é aquilo que está dentro de mim que conta, que eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que a sua mão me sustenta, ainda que eu não esteja vendo, eu permanecerei, vou perseverar, porque eu sei que mais cedo ou mais tarde, algo repentino vai acontecer na minha vida. Sabe, irmãos, vai ter dia mau ou não vai? Sim, vai ter momento de aflição. Pastor, já está tendo. Às vezes eu vou desanimar, sim ou não? Pode ser. Você se desanime, pode ser. Mas quem está em Cristo, em nome de Jesus, vai começar, vai permanecer e vai concluir para a glória de Deus. É você? É com você essa palavra?
Ei, sabe por que um homem e uma mulher de Deus, num começo de ano, que pode até ser que não esteja dando certo, sabe o que ele fala? Ele fala não o que está vendo à sua volta, ele não fala aquilo que ele está vendo, ele fala aquilo que ele crê. E sabe naquilo que nós cremos? Nós cremos na palavra de Deus. E é isso que nós vamos falar para a circunstância, é isso que nós vamos falar para o inimigo, é isso que nós vamos falar para as nossas emoções, é isso que nós vamos falar para as nossas forças. 1 Coríntios capítulo 15, verso 57, leia comigo, vai lá todos juntos. Graças, não, mais forte, vai lá. Graças que você não está aqui não, você não está aqui não. Graças a Deus que nos dá a... Quem aqui vai receber a vitória 2024? Ei, olha o que o Senhor está te falando, ei, olha para o ano inteiro, sabe o que Ele está falando aí? Graças a Deus que nos dá a vitória, por meio de Cristo Jesus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desanimei, pastor, mas graças a Deus que você não vai continuar desanimado, graças a Deus que nos dá a vitória, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu enfraqueci, mas... graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? Pastor, eu perdi a fé, mas que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, eu pequei, eu errei, acabou, mas... graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Coisas ruins me aconteceram, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não começou tão bem, não está dando nada certo, as coisas já estão atravessadas, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, meu irmão, graças a Deus que nos dá a vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória. Permanece, sabe por quê? Porque graças a Deus, por meio de Cristo, a vitória vai ser nossa. Para aquele aprendiz, gente, da escola de profetas, a ferramenta que estava perdida no fundo, voltou. Para aquele desesperado, era emprestado, acabou. E agora? A ferramenta que estava no fundo voltou. A alegria que estava perdida voltou. A fé que estava perdida voltou. A perseverança, a força de trabalhar voltou. Sabe, meu irmão, e Deus está aqui hoje à noite. Como resgatou aquele machado, Deus quer resgatar a vida de pessoas aqui também. Deus quer te resgatar, e hoje Deus está aqui para resgatar você. Talvez você é o machado que caiu no rio, a sua emoção é o machado que caiu no rio, o seu casamento é o machado que caiu no rio, a sua fé é o machado que caiu no rio, a sua expectativa é o machado que caiu no rio. E o Senhor está aqui para resgatar a tua fé, para resgatar a tua força, para resgatar as tuas emoções, para resgatar o chamado de pessoas aqui, para resgatar a liderança de outros. Deus está aqui hoje para que a obra continue através da sua vida. Deus está aqui para dizer: vai continuar e vai concluir, vai continuar e vai concluir, vai perseverar e vai vencer, para a glória de Deus. Deus está resgatando você ainda no mês de janeiro, para que você continue. Pega na mão de alguém com muito carinho, não é para você ficar constrangido, não é para você unir a sua fé à fé de alguém. Fala para ele: Deus está te resgatando, para que a obra continue. Eu quero te convidar a ficar em pé nessa noite. Fica de pé, nós vamos orar. O Espírito Santo vai ministrar a nossa vida. Esse vai ser um ano onde você vai concluir tudo aquilo que começou, para a glória de Deus. Ei, presta atenção. Mas para a gente fazer o nosso melhor, para que a gente creia numa provisão repentina,
A gente precisa, nesse início de ano, se aproximar de Deus como nunca. Os alunos da escola de profeta, preste atenção em mim. Os alunos da escola de profeta falaram: a gente quer que o Senhor vá com a gente quer que o poder de Deus, o homem de Deus esteja com a gente. E sabe o que você precisa dizer hoje à noite? Senhor, eu preciso que o Senhor vá comigo nesse projeto. Nisso que eu comecei a fazer, eu preciso do Senhor comigo. Eu preciso do Senhor em todo o tempo. A gente precisa se aproximar mais dEle. Assim como aqueles alunos, gente, viveram uma experiência sobrenatural naquele tempo, eu creio que Deus está nos chamando para perseverarmos, porque Ele quer nos dar experiências sobrenaturais nesse ano. Deus vai te dar uma experiência sobrenatural. Querido, se você permanecer em Cristo, preste atenção, esse é o segredo. Se você permanecer em Cristo, permaneça buscando, permaneça orando. Irmão, você precisa tirar o seu tempo de oração com o Senhor. Tenha seu tempo devocional, leia a palavra, tem um plano de leitura aí, leia a palavra de Deus. Em breve nós vamos lançar um jejum aqui na igreja. Entra de cabeça, meu irmão, se aproxima, permaneça naquilo que você começou a fazer. Aquele que começou a boa obra vai completar na sua vida, mas você precisa permanecer ao lado daquele que vai completar. Querido, esteja na casa de Deus de todo o seu coração. Maria começou a reunião falando isso. Não foi nada combinado. Sabe? Permaneça na casa de Deus, permaneça buscando, permaneça com todo o seu coração. Querido, o culto de domingo está aqui, não é para você ter uma experiência religiosa, é para que você venha e seja ministrado pelo poder do alto. Você tem encontros divinos aqui nesses cultos. Tudo que você começar alinhado com a vontade de Deus, eu creio e eu profetizo que Deus vai te ajudar a concluir. Eu não sei o que você começou, mas o Senhor está te encorajando a permanecer. E sabe como que a gente vai fazer isso? Se aproximando do Senhor.